Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era, ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo o que ele já desejou ou ansiou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante e uma coisa tão importante. Isto estremeceu o mundo. Isto estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio do dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram. Os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Agora ele tem sido mais malvado desde então, porque isto trouxe luz para a raça humana. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Agora, Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. O maior preço que já foi pago e o único que poderia pagar aquilo veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo, veio e foi feito humano. Viveu uma vida sob os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isso, ele não passaria por isso, ele foi para o Getsêmani, e cada tentação que homem algum já suportou, ele passou por isto exatamente como todos os homens, mas ele pagou o preço, e foi isso que escureceu a terra, como uma anestesia para uma operação. Quando o médico aplica um anestésico em um homem, ele primeiro tem que derrubá-lo antes dele operar. E quando Deus deu a operação para a igreja, o mundo teve um anestésico. A natureza teve uma convulsão. Não é de se admirar, Deus, na carne humana, estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo o esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disso. Como é hoje, muitos procuram por essas coisas e mesmo assim, eles não as reconhecem. Eles não veem a saída. Eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo, tentando descobrir uma saída. Ali havia muitas placas apontando para aquele dia, muitos grandes presságios que foram prenunciados pelo Cordeiro, através do boi, através da pomba e todas essas coisas. Mas mesmo assim, isso não poderia romper aquilo. Isso não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha a terra, as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimando enxofre. Lúcifer era o filho da manhã, e ele andou na terra quando ela era um vulcão que queimava. Aquelas mesmas rochas que haviam esfriado quando Jesus morreu no Calvário foram vomitadas da terra. O preço estava pago e foi rompido o cativeiro de Satanás. Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isto traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com os pecados perdoados. Aleluia! Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito, há um telefone ali, há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Se um homem está cheio de pecado, isto o deixou em contato com a velha central. Ele pode ser perdoado daquele pecado. Não somente isto, mas aquele pecado é pago. Glória! Você não tem que dizer,
Eu não sou digno. Certamente você não o é. Você nunca poderia ser. Mas um que é digno tomou seu lugar. Você está livre. Você não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscador de prazeres aqui na terra, pois há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham abaixo das águas e perdem todas as suas manchas de culpa. Você não tem que estar perdido. Há um caminho e um caminho do alto, e é chamado o caminho da santidade. O imundo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro à fonte. Então ele entra no caminho do alto. Ele rompeu os poderes de Satanás. Ele abriu as portas da prisão do inferno. Para cada homem que estava trancado nesta terra, na prisão, temendo que quando ele morresse, o que a morte seria para ele. No Calvário, ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Você não precisa mais ser partido pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser honesto, justo e direito. E Satanás nada pode fazer a respeito disso, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Está ancorado na rocha das eras. Nada pode te abalar disto. Nenhum vento pode te abalar nisto. Nada, nem mesmo a morte, ela mesma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram libertados. Homens que uma vez estavam sob o temor da morte, não podem mais temer a morte. Um homem que anseia por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele pode andar no caminho do alto e erguer a sua face em direção ao céu, porque ele está livre. Aleluia! Ele está redimido. Ele não precisa se preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Deus nos dá a vida. Nossos pecados acabaram. Aquele dia no Calvário pagou o preço. Quando vemos tudo aquilo, não é de se admirar que o poeta escrevesse: rochas fenderam e os céus escureceram. O meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. A abertura do véu revelou o caminho para as alegrias celestiais e o dia sem fim. Abraão não teve que peregrinar mais através das terras procurando uma cidade. O pecador não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma vitória total. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre todas essas coisas. Nos pede simplesmente para crermos nisso. Aquilo aconteceu naquele dia no Calvário. Nunca houve um dia como aquele. Nunca haverá como aquele. Não é mais necessário. O preço está pago e estamos redimidos. Graças a Deus, estamos redimidos. Você não tem que se preocupar com isto mais. Não há mais nenhuma conjectura sobre isso. Está tudo tirado. O véu foi puxado, a cortina, e fomos colocados no caminho do alto para não nos preocuparmos mais, mas para crermos e simplesmente seguirmos em frente. Nós entramos diretamente na grande presença de Deus.